Tudo indica que o Supremo Tribunal Federal decidiu partir para o embate direto contra a Câmara dos Deputados. Mas o que está por trás disso? Por quê? Mesmo após 315 parlamentares votarem a favor da suspensão de ações penais contra Alexandre Ramagem, o STF resolveu ignorar essa decisão e manter o processo ativo. Há indícios de que essa movimentação não é apenas jurídica, mas profundamente política e pode estar ligada a um reposicionamento estratégico do judiciário diante das tensões institucionais crescentes. E mais, questiona-se se essa decisão sinaliza uma nova fase de enfrentamento direto entre o Supremo e setores aliados ao bolsonarismo, e as consequências podem ser explosivas. A primeira turma do STF decidiu, por unanimidade, derrubar os efeitos da decisão da Câmara, que beneficiava Ramagem, investigado por tentativa de golpe de Estado, organização criminosa e outros crimes graves. A base do argumento está no artigo 53, parágrafo 3º da Constituição, que restringe a imunidade parlamentar apenas a crimes cometidos após a diplomação. Como parte das acusações dizem respeito a atos anteriores, os ministros seguiram o que muitos juristas apontam como uma leitura objetiva da Constituição. No entanto, há quem diga que o STF, ao agir dessa forma, também manda um recado institucional, demonstrando força diante de uma tentativa da Câmara de blindar seus aliados. Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e até mesmo Luiz Fux votaram nesse sentido. A decisão parece ter como objetivo traçar um limite claro para a atuação do Legislativo em matérias que envolvem a Justiça. E mais, o próprio Reinaldo Azevedo, que antecipou esse movimento, afirmou que essa leitura constitucional era inevitável. Mas será que era só isso mesmo? Ou pode ter havido uma intenção deliberada de frear uma possível onda de anistia disfarçada, que poderia beneficiar, inclusive, outros investigados, como o ex-presidente Jair Bolsonaro? Do lado político, o clima é de tensão. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, pressiona para que Arthur Lira leve o caso ao plenário do STF, mas tudo indica que isso não deve acontecer. Não há previsão legal que obrigue a análise pelo plenário e, segundo fontes ouvidas, a tendência é que a decisão da primeira turma prevaleça. A tentativa de transformar uma votação simbólica da Câmara em escudo para aliados parece estar perdendo força. E o que chama a atenção é que, nos bastidores, comenta-se que muitos deputados votaram pela suspensão do processo com medo de serem alvos no futuro. Pode ter havido aí uma tentativa de autoproteção legislativa que agora foi frustrada. Além disso, surgem novas revelações sobre os bastidores do chamado Plano Verde e Amarelo, onde o codinome Juca, agora revelado como sendo José Dirceu, aparecia como possível alvo de uma trama golpista. 2 oficiais próximos ao general Marco Gonçalves Dias teriam confirmado a intenção de setores militares em eliminar fisicamente figuras-chave do campo adversário. Se confirmado, esse dado adiciona mais tensão ao já inflamado cenário institucional. O curioso é que, mesmo não estando mais no centro do poder, Dirceu ainda é visto como ameaça estratégica, talvez, pelo seu histórico de articulação e influência. Enquanto isso, a pressão contra o governo Lula aumenta com a crise do INSS e os escândalos de descontos indevidos em aposentadorias. A oposição se aproveita do caos e já protocolou o pedido de CPI, numa clara tentativa de sangrar o governo. A base governista, por sua vez, tenta mostrar que foi a Controladoria Geral da União quem iniciou as investigações. Mas parece que a percepção popular é outra. O dano político está feito e pode ter consequências nas eleições municipais e até em 2026. Em meio a tudo isso, Michel Temer reaparece e sugere de forma indireta que Lula deveria repensar sua reeleição. Segundo ele, o atual presidente teria perdido a capacidade de diálogo com o Congresso e estaria enfrentando um desgaste natural. Há quem diga que essas declarações fazem parte de um movimento para abrir espaço a uma candidatura de centro-direita, possivelmente encabeçada por Tarcísio de Freitas ou outro nome que consiga unir o campo não lulista. Mas será que essa unidade realmente virá? Ou veremos uma pulverização de candidaturas que acabará favorecendo novamente os extremos? Por fim, a movimentação política se intensifica nos bastidores. Enquanto Ciro Nogueira e aliados bolsonaristas articulam em Nova York,
Eduardo Bolsonaro, hoje morando no Texas, aparece em reuniões estratégicas com figuras como Rueda e o próprio Ciro. A pergunta que fica é: por que um deputado federal eleito por São Paulo está morando nos Estados Unidos enquanto participa das articulações do futuro político do Brasil? Pode parecer estranho e é, mas também mostra que há um esforço coordenado para manter o bolsonarismo vivo, ainda que sob nova roupagem. E agora inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder novas atualizações.